Agora, qual é a diferença dos que vivem no sobrenatural, exercem o sobrenatural de Deus, para os que vivem no natural? É a questão sobre crer na palavra de Deus. Então, hoje de um tema, casamento edificado sobre o próprio Deus. Fala comigo, casamento edificado sobre o próprio Deus. Olha para tua esposa, para o teu esposo, fala assim: o nosso casamento está sendo edificado sobre o próprio Deus. Sobre o próprio Deus. Um grande erro dos casais cristãos, porque há uma diferença dos filhos de Deus, dos filhos das trevas, amém? Dos que estão em Deus, dos que estão nas trevas. Então, um grande erro dos casais cristãos é não acreditar na presença de Deus no casamento deles, na família deles. É não acreditar literalmente na pessoa de Cristo. Cristo se faz presente. Tanto quanto Cristo estava naquela época na Galileia, na Judéia, em Jerusalém, toda a região, hoje ele se faz presente, mas de uma forma diferente. Naquela época ele estava em um corpo, e naquele corpo ele não poderia estar dentro das pessoas, mas como ele subiu através do seu Espírito, hoje ele não caminha ao nosso lado, ele caminha dentro de nós. Aleluia. Ele caminha conosco. Aleluia. Isso você precisa ter fé. Agora, as pessoas não rompem na fé, elas precisam de sinais, ainda estão como Gideão. O maior sinal que Deus está em você é a transformação do seu caráter, a transformação do caráter do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Está ouvindo? Está acontecendo mudança ou não? Sim ou não? Então, um grande erro das famílias cristãs, dos casais cristãos, é não acreditar na presença pessoal de Cristo no meio deles. Gente, daqui eu vou falar mais do que a pastora, porque ela disse, essa introdução sua que fala, depois eu vou passar para ela e vou sentar ali. Então nós precisamos acreditar, isso eu coloquei no esboço e compartilhei para vocês. Na autoridade, na palavra de Deus. Eu fiz esse sermão para pregar no domingo, ia passar vários domingos pregando sobre a autoridade da palavra de Deus. Mas Deus colocou no meu coração hoje para ministrar aqui para os casais. Então preste bem atenção. Muitas vezes os teólogos têm sido nossos inimigos. Aqueles se tornam filósofos e começam a filosofar a Bíblia. Tornam a verdade em filosofia e a palavra em dogma e credo, quando deveria ser como se um mestre nos falasse. Fala comigo, a palavra de Deus é Cristo falando comigo. É por isso que eu perguntei aí. Louva ao Senhor, glorifica ao Senhor. É por isso que eu perguntei, quantos aqui têm um hábito de ler a palavra? Se você não tem um hábito de ler a palavra, é um sinal que você desconsidera Cristo. Porque a consideração está em dar a atenção. Vou repetir, a consideração está em dar a atenção. A quem você mais tem dado a atenção nesses dias? Nas pessoas do Instagram, nas pessoas do TikTok, nas pessoas das redes sociais, do WhatsApp, dos negócios? Quem tem mais valor para você? Cristo ou as coisas desse mundo? Então nós não podemos inverter a situação. Quando eu e minha esposa nós estávamos nos separando, quando nós não tínhamos dinheiro para comprar leite para o nosso filho mais velho, o Mateus, quando nós não nos entendíamos, quando nosso casamento estava desfacelado, arruinado, nos amávamos, mas nós não nos entendíamos um ao outro, e era fazer a mala e ir embora, até que Deus passou a fazer parte da nossa história.
Até que eu entendi a palavra da Dona Rosa. Deus manda lhe dizer que se você ler um versículo da Bíblia por dia, Deus vai mudar a sua história. Então nesse versículo que ela diz, Deus usou ela para nós. Se vocês lerem um versículo da Bíblia por dia, em outras palavras, ela estava dizendo, sabe o quê? E às vezes nem sabia. Era Deus usando ela para dizer, se você tirar um tempo para me ouvir, pelo menos por 2 minutos, vocês não entenderam. Eu estou falando em outras palavras, Deus estava falando pela boca da Dona Rosa, que já está com o Senhor, dizendo para nós dois, se vocês tirar um dia, parar todos os dias, para me ouvir pelo menos 2 minutos, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Queremos solução para o nosso casamento. Queremos solução para a vida dos nossos filhos. Queremos solução para o nosso cônjuge. Queremos solução para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Mas não queremos dar atenção para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Pode vir aqui todo tipo de pessoas e contar 1000 histórias. E falar, o segredo de você arrumar o seu casamento é dar presentes. Dar flores, dar presente, dar perfume, dar isso, tudo isso faz parte do pacote. Isso são as peças de roupas. Mas as peças de roupas, elas ficam no cabide, elas sujam, muitas vezes vai para a máquina de lavar e ela passa. Mas o que dá vida ao corpo é o que está dentro, o coração. Vocês não estão entendendo. Isso não está escrito aqui. Faz parte. O corpo, você não pode sair nu por aí. Sim ou não? Só entre 4 paredes. Mas não pode sair. Mas, vamos falar a indumentária, né? Indumentária. Ela é necessária. Sim ou não? Então, ser cortês é necessário, presentear é necessário, mas o que dá vida... Segunda-feira é dia dos namorados, viu? Escuta as tuas palavras. Estou contando com presente. Então, irmãos, a palavra de Deus nos mostra como faria Jesus se Ele estivesse aqui. A palavra de Deus mostra como faria Jesus Cristo se Ele estivesse aqui. Ele deve ocupar o seu lugar. Aonde é o lugar de Cristo? Aonde? A irmã está fazendo. Apocalipse 3 diz o que? Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou cear com você. Então chame Ele. A palavra de Deus tem a mesma autoridade, como se Ele estivesse aqui pessoalmente. Mas Ele está dentro de nós. Quer ver como Ele está dentro de nós? João capítulo 14, versos 21 e o versículo 23. Coloca aí para os irmãos ler. Eu não sei se você não crê. Se você não crê, tu está no lugar errado. É fé. Aí diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, a palavra de Deus, esse é o que me ama. Se você não tem a palavra de Deus, não dá atenção, você não ama Ele. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Isso é a palavra. Aí teve um dos discípulos que foi perguntar para ele, no verso 22 fizeram uma pergunta. Então Judas, não Iscariotes, Judas, isso aqui é o meio irmão de Jesus, esse Judas aqui é o que foi filho de Maria com José. Iscariotes disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha. Se alguém me ama, guardará a minha. Quem está com Bíblia aí? Desde que seja física ou digital.
Se alguém me ama, guardará a minha. Qual é a atenção que você tem dado a ela? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Fala comigo, Deus amará de forma extraordinária quem ama a palavra dele. Aí continuemos no texto. E viremos, está no plural, e viremos para ele, e faremos nele morada. Não tem que entender. Temos que viver no sobrenatural. Então, na época dos discípulos, Jesus andava, como eu estou andando aqui, ao lado da minha esposa. Ele andava ao lado dos discípulos. Andava. Hoje, Jesus não anda ao nosso lado. Jesus está dentro de nós. Você vem falar. E o que o versículo fala é que quem guarda a palavra anda com os três: Pai, Filho e Espírito Santo, né? Viremos a ele, faremos dele morada. Não é só o Espírito Santo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que algumas vezes, esses dias me perguntaram assim: pastora, qual é a visão do seu ministério? É a Bíblia. Mas sim, vocês acreditam em paternidade? Eu disse: acredito em paternidade, maternidade. Acredito em tudo que está escrito na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a gente acredita em tudo. Eu sei que Deus vai me usar com palavras de paternidade, Deus vai nos usar com palavras de amor, de cura, de salvação, de milagre, de prosperidade, porque Ele é tudo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E isso fala de um Deus completo, de um Deus inteiro, não pela metade. Porque às vezes a gente quer Deus pela metade. Quem precisa de saúde só quer saúde. Quem precisa de dinheiro só quer prosperidade. Quem precisa de restauração só está pensando na restauração. Mas Deus ainda é o mesmo completo. Salva, cura, batiza, prospera, faz tudo ao mesmo tempo. Porque Ele é tudo em todos. Amém, amém. Então a Bíblia, fala comigo, a Bíblia... Aplauda a Jesus, glória a Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem a mesma autoridade, como se Cristo estivesse aqui. Amém. É ela, você se alimenta dela. Então, quando nós consultamos a Bíblia, convém lembrar-nos de que é o livro que tem Deus. Pega a tua Bíblia, fala: esse livro tem Deus, tem vida. É o livro que Deus habita. Aleluia. Ele habita em nós. Mas para você entender que Ele está em você, você só vai entender isso quando você consultar a Ele. E Ele vai falar: eu habito em você. Mas o livro está sendo menosprezado, está sendo colocado de lado. Hoje está virando essa ladainha de paternidade para cá, paternidade para lá, e não sei o que, como que fala? Cobertura espiritual, cobertura não sei do que. Meu irmão, esse papo, você não pode andar sozinho, você está andando com quem? Eu ando com a minha mulher, com os meus filhos. Qual pastor que você conhece? Tal fulano? Não, conheço vários pastores aqui da igreja. São os pastores que eu estou em comunhão com eles, que almoçam comigo. E esses outros pastores, e as outras pastoradas que estão por aí, conheço muito pouco. E um bocado que eu conheci, eu nem gostaria de ter conhecido. Fala abertamente, um bocado que eu conheci, foi a pior desgraça de ter conhecido. Então vamos voltando para cá. O pastor já puxou minha orelha aqui. Então, quando consultamos a Bíblia, convém lembrarmos de que é o livro que Deus tem, que tem vida, que tem a graça, é o livro que Deus habita, e Ele fala com os seus filhos na terra. Pastor, é um culto de casamento, pastor, vai ter um jantar daqui a pouco, e o que tem a ver isso com a minha vida? Tudo! A gente colocar a ferramenta, despertar algo em cada um de vocês, porque foi Ele quem mudou a nossa história. Não foi
chaves ou frases, não foi bugigangas ungidas, não foi paternidade, maternidade, cobertura espiritual, não foi nada desses modismos do século 21. Tem muito oportunistas. Eu sou o seu pai daqui para frente, você é a minha, eu estou cobrindo você. Aí eu prego na sua igreja e você tem que depois depositar no mínimo R$2.000 na minha conta. É o mínimo, hoje é o mínimo de pregadores que viajam por aí para outros lugares que você tem que depositar na conta. No mínimo 2 contos. Você trabalha quantos dias para receber o valor que você trabalha? Então a palavra de Deus, ela é sempre atual. Fala comigo, a palavra de Deus, ela é sempre atual. Foi e sempre será a voz de Deus. Aonde? Na nossa mente e no nosso coração. Então, se a voz de Deus ecoar na sua mente, no seu coração, na sua vida, você vai viver o milagre de Deus. Aleluia. Você quer o milagre? Então, cumpra com a receita. Você quer a cura? Vai no médico, atrás da cura. O médico te consulta. O que o médico faz? Prescreve uma e você pega aquela receita e vai lá jogar no lixo. Você vai aonde tem que ir para comprar o que precisa, para você seguir e tomar aqueles remédios na hora que o médico prescreveu, sim ou não? E depois ele dizia, retorna aqui para ser consultado novamente. Então Deus nos deu a sua palavra, eis aqui a receita para a tua cura interior, para a tua libertação, para a tua restauração, para a restauração da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu casamento.